Graça e paz. Amém, irmãos? Você que já chegou, glória a Deus pela sua vida. Você que ainda vai chegar, vai chegando aí, vai falando um oi, tá bom? E nós vamos iniciar fazendo uma oração, obviamente, né? Entregando a Deus esse momento, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo que venha mais uma vez ministrar nos nossos corações. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Somos gratos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, mesmo que à distância, Senhor. Mesmo que virtualmente, Pai. O Senhor tem proporcionado a nós, Senhor, estes momentos, Pai. E nós te louvamos e bendizemos. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, ministra, Senhor, aquilo que o Senhor deseja e que nós possamos, Senhor, entender a tua palavra, que nós possamos guardar, mas principalmente que nós possamos praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Você que já chegou aí, pastor. Creio que seja o pastor Rubem. Amém. Graça e paz. Chegou mais uma pessoa também. Não consigo enxergar pela foto, mas dá um oi aí para eu ver você, cumprimentar. Amém. Hoje, a palavra que nós vamos meditar um pouco, ela tá em 1 Tessalonicenses 4:13. Amém? Primeiramente, nós vamos ministrar, ler essa palavra, depois a gente vai ler mais algumas, mas inicialmente é essa. Diz assim, ó. 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Amém? Então, inicialmente, nós vamos ler essa passagem. Hoje, a gente vai meditar um pouquinho sobre o que nos motiva a estar na presença de Deus, o que nos motiva a cumprir aquilo que o Senhor Jesus indicou para nós, né, nos ensinou que nós cumpríssemos, porque nós temos conversado muito sobre o servo, né, as atitudes de um servo. O Lucas ministrou na quinta-feira sobre nós ouvirmos a voz de Deus e não endurecer o nosso coração, ou seja, não endurecer para que a gente não permita a mudança ou não permita a transformação necessária, né? Eu comentei terça-feira passada sobre nós agirmos como verdadeiros servos, né? Então eu queria fazer uma pergunta para você. Paz, Edna, graça e paz. O que motiva você? O que motiva você no serviço ao Senhor? Nós temos falado muito sobre ser servo, mas é muito do ser humano a necessidade de uma motivação. Por que eu falo isso? Porque se você não tem uma motivação, vai chegando um momento que você vai desanimar. Porque você não tem motivação para aquilo, você não sabe o verdadeiro motivo ou o que motiva você, o que move você a fazer uma coisa que você faz. Você precisa ter muito bem esclarecido na sua mente o que move você a agir daquela maneira. O que move você a servir a Cristo com excelência. O que move você a fazer tantas coisas no seu dia e mesmo assim você parar para ouvir a mensagem à noite, ou no meu caso de terça-feira, o que me motiva a fazer tudo que eu faço e depois à noite ainda separar 20, 30 minutos para compartilhar com você a palavra do Senhor durante tanto tempo. O que motiva? Porque vai chegar um momento que eu vou precisar sentar e refletir sobre o que me move, o porquê eu me movo dessa maneira. É interessante porque essa semana eu conversava com o Lucas, meu esposo, sobre a motivação de nós servirmos a Deus. A motivação
de nós fazermos tudo que a gente faz e como a gente faz. Não só para o Senhor, mas para os outros também, para nós mesmos, as coisas que a gente faz. O que te move? O que move você a fazer isso? Amém, graça e paz. Creio que foi minha mãe que chegou aí, mais algumas pessoas. Então, olha só que interessante. Nós precisamos, coloca bem isso gravado aí na sua cabeça. Nós precisamos ter muito bem estabelecido os motivos e o que me move, o que me movimenta, o que me impulsiona a fazer tudo o que eu faço. E uma das coisas mais importantes é perguntar o que me move servir a Jesus, servir a Deus como eu sirvo. Por quê? Nós sabemos que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que reconhecer a Cristo, né, como único e suficiente Salvador, crendo que Ele veio para nos salvar, veio sabendo que Deus enviou Ele, né, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas sim tivesse a vida eterna. Então eu penso assim, então, se é só crer, se é só ser batizado e tal, por que eu preciso, então, ficar me negando, né? Ficar negando a mim mesmo, ficar deixando, né, o pecado todos os dias, lutando contra o pecado todos os dias. Que nós somos santos, mas nós estamos lutando, nós somos separados, santos separados, né? Mas lutando diariamente com o pecado. Por que eu preciso lutar? Até para eu lutar todos os dias contra o pecado, eu preciso de um motivo, eu preciso de uma motivação, eu preciso de algo que me impulsiona a isso. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, é sobre isso que o Espírito Santo falou no meu coração, né? A gente corre para lá, corre para cá, faz um monte de coisa e o que nos move? Né? Então, no serviço ao Senhor, ou ser servo do Senhor, o que me motiva? Então, uma das coisas que pode vir na minha mente, na sua, e se for isso, a gente vai ter que tirar isso da cabeça hoje, muitas vezes o que nos motiva a servir a Deus é o medo. Por quê? O medo da eternidade. Então, eu faço agora com medo do que vai me acontecer depois. Então, eu faço hoje para Deus com medo do que vai vir depois da morte. Por quê? Porque o que vem depois da morte, para mim, ainda está velado, ainda está oculto. Então, por precaução, né, por prevenção, eu sirvo a Deus do jeito que eu sirvo, com medo de perder a minha salvação. E a gente vai ver hoje que essa motivação, ela tá totalmente equivocada. Essa não deve ser a motivação para nós servirmos a Deus, para nós servirmos a Jesus, para nós sermos obedientes, para nós vivermos uma vida lutando contra o pecado. Então eu luto diariamente contra o pecado para eu não ir para o inferno, ou chame de como você quiser chamar, imagine o que você quiser imaginar. Aí não é esse o motivo hoje da nossa conversa, pode ser até para um outro dia, mas é o medo do que vai me acontecer depois, né? Nós vimos aqui em 1 Tessalonicense que Paulo vai dizer assim para os irmãos, não ficam entristecidos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então, por quê? Porque muitas vezes a gente fica pensando no quê? A gente fica pensando, nossa, como será que tá fulano que dormiu no Senhor ou que morreu, né? E daí, como que vai acontecer comigo? Então, para eu prevenir certos problemas futuros, eu sirvo a Deus hoje. Então, a gente precisa tomar cuidado, que não é essa a verdadeira motivação, ok? Só para abrir um parênteses, Daniel, João, eles vão dizer que os mortos estão dormindo. Olha só, João 11, do 11 ao 14. E, tendo assim falado, acrescentou, Lázaro, nosso amigo, dorme. Lá em João, Jesus vai dizer isso. Mas vou despertá-lo do sono. Lá em Daniel, diz assim, 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão.
uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, essa vergonha e desprezo eterno, muitas vezes é o medo dessa vergonha e desprezo eterno que nos impulsiona a servir a Deus. E nós não devemos usar isso como motivação, ok? Aí a gente vai entrar na palavra de que nós precisamos saber o verdadeiro, o que pode, o que deve nos impulsionar a servir a Jesus. 1 João 4,14 a 19 vai começar assim. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ok. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ok, então eu aceitei essa salvação que veio de Jesus. Então Deus está em mim, o Filho de Deus, e Deus permanece em mim e eu nele. Ok? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Então olha essa palavra, amor. Nós precisamos servir a Deus porque nós o amamos. Nós abrimos mão de nós mesmos, lutamos contra o pecado diariamente porque nós o amamos. Nós queremos viver cada dia mais parecido com Cristo porque nós o amamos. É essa a motivação que deve ser primordial no serviço a Jesus, no serviço a Deus e ao seu reino. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Então eu não preciso me preocupar com a eternidade. Eu preciso me preocupar com o aqui e o agora. Porque a salvação e a eternidade são um presente, é uma consequência da salvação, é uma consequência do plano, é o plano de Deus, mas eu não preciso me preocupar com isso, eu preciso me preocupar em como eu estou vivendo com Deus, em Deus agora, com Deus e com o próximo, obviamente, ok? Então ele vai continuar assim, ó, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia... Opa, deixa eu tirar o celular que tá na frente. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também no mundo. No amor não há medo. Então, ou você serve a Deus, cumpre com a palavra de Deus por medo, ou você cumpre por amá-lo. Ok? O perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo, olha lá. Então eu estou servindo por medo, porque eu quero evitar o quê? Um castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, entende? Ou eu estou no medo, ou eu estou no amor. Ou eu desfruto do amor e vivo uma vida plena, por mais que eu lute todos os dias, mas eu estou o quê? Provando que eu o amo diariamente. E não que eu tenho medo do que ele pode, né? Do que eu vou receber pelos meus atos lá na eternidade. Ok? Nós o amamos, por que nós o amamos? Eu amo essa frase. Porque ele nos amou primeiro. Como ele nos amou? Nos separando. Nos trazendo para perto, nos chamando, fazendo com que o nosso coração queimasse. Isso tirou-nos, né? Como a palavra diz, tirou os nossos pés do lodo, do lamaçal do pecado e nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Então, tudo isso foi por quê? Por amor. Então, quando eu não entrego, quando eu não faço, quando eu não me nego, eu estou negando a ele aquilo que ele merece, que é o quê? O meu louvor, o meu tempo, né? As minhas obras, né? Porque nós que somos salvos, nós automaticamente nós temos boas obras, bons frutos. Então, quando eu não entrego para ele isso, eu estou dizendo assim, olha,
o Senhor não merece. O Senhor não é digno do meu tempo. O Senhor não é digno que eu me negue a mim mesmo. O Senhor não é digno que eu ame acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, equiparando o meu próximo comigo, ou seja, de toda maneira eu me nego, ok? E só para a gente refletir um pouco, para ficar bem claro, né, ou talvez até mais claro do que já está, não sei se está claro, o que eu quero trazer para você hoje, o que meu coração estava queimando para trazer, assim. Eu ouvi uma vez de um professor de teologia, ele fazendo uma pergunta, e eu quero fazer essa pergunta para você hoje, porque eu me recordei dessa pergunta e isso, né, queimou no meu coração. Se hoje, ou amanhã de manhã, fosse comprovado que Deus e que a vida eterna, independentemente de onde nós vamos passar ela, seja para a vida eterna ou seja para o castigo eterno, como está em Daniel ali, se fosse comprovado que nada disso existisse, né? A partir do momento que você soubesse que Deus e nem essa... Simplesmente a gente vai morrer e vai sumir, desaparecer. Como seria a sua atitude a partir dessa notícia? Você iria praticar tudo aquilo que a sua carne deseja, porque afinal não há Deus, afinal não há castigo, afinal não há vida eterna ou castigo eterno, né? Então eu vou praticar todas as imoralidades, as atrocidades que a minha carne pede. Muitas pessoas vão se perder no vício, ou na imoralidade sexual, ou vão praticar até homicídios, por que não? Nós não sabemos, é só o Senhor que sonda os corações. Então, olha só, ou você continuaria vivendo essa vida que você está vivendo, lutando contra o pecado, lutando contra, né, as coisas que você sabe que tá dentro de nós, que são erradas, que ninguém precisa falar. Isso nós não podemos negar. Muitas pessoas demonstram isso sem conhecer a palavra de Deus, sem nunca ter escutado. Elas sabem o que é correto e o que não é correto, né? Então não tem desculpa. Então você ficaria em qual time? No time que continuaria a sua vida do jeito que você tá, ética, moral, né? Fiel ao seu cônjuge, livre de vícios, sem o desejo de fazer coisas que desagradam, vamos se dizer aí que foi provado que não há Deus, que desagrada o meu cônjuge ou meu amigo, né? Continuar fiel aos amigos, ao cônjuge. Então, é aí que a gente se pega pensando assim, se fosse comprovado, que jamais vai acontecer, porque há um Deus. E nós sabemos disso, porque ele já falou conosco, ele fala conosco, ele está vivo, nós podemos senti-lo, nós podemos ouvi-lo, né? Mas é só uma suposição. Como você viveria a partir dessa notícia? Então, a sua resposta, isso é muito subjetivo, cada um vai pensar e raciocinar. A sua resposta vai identificar para você se você está servindo a Deus por medo ou por amá-lo. Por quê? Se você está servindo por medo e de repente essa notícia chega, você vai passar a viver de qualquer maneira, a cumprir com os desejos da sua carne, com a sua vontade. Afinal, não há Deus. Agora, se você está servindo por amá-lo, você realmente teve uma transformação, você não vai conseguir, por mais que você deseje, você não vai conseguir viver de outra maneira. Por quê? Porque você está transformado. Então, aí está o resultado de que se você foi transformado, que você foi, ou você foi convencido.
Ou você está com medo, ou você foi transformado. Porque o amor de Deus nos transforma. Então há um Deus e há uma vida eterna preparada para nós. E nós que cremos em Cristo, temos essa vida eterna garantida. Mas você não precisa servir a Deus por medo do castigo. Você não precisa. Porque também esse medo vai impedir que você e eu sejamos transformados. Agora, o amor, sim. Se nós estamos servindo a Deus por amor, nós seremos transformados. E se eu e você formos transformados, não há o que temer. Porque a palavra está dizendo, Deus está em nós, nós nele, e somos dele, não vamos ser tirados dele. Então não há o que temer. Então o verdadeiro amor, o amor, lança fora, o perfeito amor, lança fora o medo. Então eu quero que você então reflita hoje. Se você estava até hoje servindo a Deus, buscando a Jesus, por medo do porvir, você precisa hoje mudar, transformar todo esse medo em serviço, em negar-se a si mesmo, em amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a você mesmo, você cumprir com tudo aquilo que Jesus ensinou, até sobre, o 70 vezes 7 do perdão, o dar a outra face. Você precisa fazer por amor, porque é a intenção do coração, ok? Não há uma barganha. Eu vou fazer tudo certinho para eu ganhar o céu. Não. Ninguém pode ganhar o céu por obras. Ninguém pode ganhar o céu. Então aí você me pergunta, mas há um paradoxo então. Se ninguém pode ganhar o céu por obras, então por que eu preciso fazer tudo certinho? Porque você ama Jesus. Porque você ama Deus. E Ele merece. Ele merece que nós vivamos uma vida separada para Ele. Não importa. Não importa o que aconteça depois. O mais importante é você estar, e eu, com certeza, estarmos com Deus no seu amor e no seu amor permanecer. Porque assim nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar da vida eterna com Deus. Amém? Você tem pedido de oração? Se você tiver, você coloca aí. Se eu não citei o seu nome, se eu não te cumprimentei, você me perdoa, como eu sempre falo, né? Às vezes demora um pouquinho para carregar aqui, eu não sei. Mas depois eu acabo vendo, né, os nomes aqui e acabo cumprimentando, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus, creio que seja isso, agora ficou mais clarinho, creio que seja isso, e beijo, Cláudia, Deus abençoe, saudade, beijo no Heitor, abração no Evandro aí, como tá sua família, o pai do Evandro, Adilson, como tá, manda aí notícia, nós queremos saber, tá bom, gente? Que Deus abençoe você e reflita sobre essa mensagem, porque eu refleti bastante, né, sobre o que está me motivando, qual que é a intenção do meu coração no serviço a Jesus. O amor. Precisamos amá-lo e apenas por isso nós estarmos na sua presença. Amém? Deus, nós louvamos, benzemos o teu nome por mais esse tempo. Obrigada pelos irmãos que estiveram comigo. Obrigada por aqueles que vão assistir esse vídeo em outro momento. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. E até semana que vem. Quinta-feira nós temos live às 20 horas, né? No Facebook mesmo, né? Desse mesmo canal. E também os cultos 9h30 no domingo, presencial e online. Deus abençoe, beijo mãe, beijo para todo mundo aí e fiquem com Deus. Tchau!